tudo novo. Tu és o meu renovo e faz tudo novo. Tu és o Deus que faz tudo novo. Tu és o meu renovo e faz tudo novo. Tu és o Deus que faz. Sendo nós seu povo, nos mostraste eterno amor, e pelo teu Espírito renova o meu viver. Sabes bem que somos semelhante à terra seca. Vem com tua chuva copiosa em nós e faz tudo novo. Tu és o meu renovo e faz tudo novo. Tu és o Deus que faz tudo novo. Tu és o meu renovo e faz tudo novo. Tu és o Deus que faz. Glória a Deus, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra e espero de todo o meu coração que o Senhor toque a sua vida e você seja profundamente edificado pelo Senhor. Amém? Antes eu quero orar e peço que você coloque o teu coração em Deus nesse momento e que o Senhor encontre no seu coração uma terra boa e fértil para que a palavra dele possa germinar a 100 por 1. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, por esse momento onde a tua palavra será ministrada. Senhor, eu quero pedir que a tua graça, Senhor, nos cubra, que nós estejamos, Senhor, com o nosso coração sensível, disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, toca a vida dos meus irmãos que estão assistindo. Senhor, toca a vida, Senhor, daqueles que precisam ouvir algo do céu para o seu coração hoje. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo empecilho, todo o mal, Senhor, que possa tirar o nosso foco da sua palavra, da sua verdade, da sua voz neste dia. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pela igreja e por aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós neste tempo. Fala conosco, Senhor, de uma forma profunda e de um jeito que somente o Senhor consegue. Assim nós oramos, gratos, porque sabemos que o Senhor está em nosso meio, e assim fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que tem como título Vivendo a Imagem que Deus Construiu em Nós. E eu quero dar uma introdução para os próximos minutos que a gente vai estar junto, falando basicamente que as nossas palavras e as nossas atitudes, elas são fundamentais para que Deus possa fazer coisas grandes em nossas vidas. Não coisas grandes que nós desejamos, mas coisas grandes relacionadas ao seu propósito, aos seus planos, aquilo que Ele designou para a nossa vida, para o nosso destino. E nós temos vivido nesses dias um tempo onde Deus tem derramado uma unção, Deus tem derramado uma palavra direcionada ao nosso destino nele, e há tantas coisas acontecendo, e é um tempo de nós correspondermos com o Senhor, é o tempo de nós pegarmos toda a nossa bagagem e correspondermos com a palavra de Deus. Agora o que acontece? Deus liberou muitas palavras sobre a nossa vida. Tenho certeza que se eu perguntar para você, e pedir para você fazer uma reflexão aí de alguns segundos na sua casa, depois você faça isso com o tempo, mas quantas palavras você já recebeu de Deus? Pergunte para você mesmo, quantas coisas Deus já falou com você?
seja num culto, seja através da Bíblia, seja através de irmãos queridos que profetizaram e falaram coisas na sua vida. Quantas palavras você já recebeu da parte de Deus que foram liberadas sobre a tua vida, sobre o teu coração? Reflita sobre isso. Sabe, querido, muitas vezes Deus libera palavras sobre nós. Essas palavras estão relacionadas com aquilo que Ele tem preparado para nós, desde a fundação do mundo. O fato é que, mesmo antes de Deus falar, essas palavras já estavam no coração de Deus. E aí o que acontece? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, isso acontece lá no Éden, né, o pecado, ele entra na vida do homem, e o homem então ele tinha uma visão, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha uma unção de governo, ele tinha um propósito, e de repente o homem, por causa do pecado, ele perde a visão, ele perde aquilo que Deus havia colocado no coração dele, ele fica cego para o seu destino e o seu propósito. E aí, mais recente, Jesus vem, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, resgata a nossa vida do inferno, assim que nós estávamos outrora perdidos, conforme diz a palavra, e Cristo resgata todas as coisas, inclusive o plano de Deus para nós. Amém? Então, quantos podem dizer aí que estão em Cristo Jesus? Amém? Agora, através do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo mora em nós, só para te lembrar, no momento em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, neste exato momento o Espírito Santo passou a habitar em você. E o Espírito Santo vai trazer para você aquilo que está no coração de Deus. O Espírito Santo vai trazer para você, o Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito, ele vai trazer aquilo que está no coração de Deus para a tua vida. Aquilo que foi dito no céu a teu respeito, os planos de Deus para você, isso, quando nós entendermos isso, isso transforma a nossa vida. O Espírito Santo nos capacita a enxergar o Senhor e o reino do Espírito, porque muitas vezes nós andamos olhando para esse reino aqui, para esse patamar, para essa natureza, para o mundo que está corrompido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós olhamos só para esse mundo que se corrompe, esse mundo que se acaba, esse mundo que tem tantas coisas, e nós não enxergamos que existe um mundo espiritual, e que esse mundo espiritual deve ser trazido para a nossa vida, aqui na terra. Amém? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Então nós clamamos, nós cantamos isso, oramos isso, venha o teu reino, e o Espírito Santo vai trabalhar dentro do nosso coração. Então tudo na nossa vida está relacionado, quando nós andamos em Cristo, está relacionado com o propósito de Deus. Romanos capítulo 8, no verso 28, todo mundo conhece bastante esse texto. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é muito importante. Todas as coisas cooperam, todas as coisas. O que significa todas as coisas? Que aquelas coisas boas, maravilhosas, as grandes bênçãos, aquelas que nós testemunhamos que acontecem em nossa vida, cooperam para o bem. Mas os desafios, as lutas, as questões que nós travamos diariamente, também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você é uma pessoa que ama a Deus, você que está me assistindo, né? Certamente eu estou falando com gente que ama ao Senhor, espero que seja assim. Então todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, e isso faz com que Deus trabalhe em nosso coração e em nossa alma, para que ao longo do tempo, nós sejamos forjados no Espírito para cumprir todo o propósito que o Senhor designou para nós. Por isso que a Bíblia fala segundo aqueles que andam no seu propósito. Agora, olha só como é que isso funciona, e eu vou falar daqui a pouco da história do rei Davi, que você certamente já ouviu falar, já conhece um pouco. Mas como é que isso acontece? Então, antes da gente ir a fundo no ponto onde o tema traz isso, viver a imagem que Deus construiu para nós, a primeira coisa que nós precisamos entender, para viver a imagem que Deus construiu em nós, Deus liberou uma palavra sobre o nosso destino. Então, entenda uma coisa, Deus libera uma palavra sobre nós, e da mesma forma que Ele libera uma palavra sobre nós, e quando nós temos convicção dessa palavra, nós também precisamos falar essa palavra, andar segundo esta palavra.
Agora, para isso, não é nem sempre uma atitude imediata. Eu preciso entender qual é o momento, eu preciso entender a estação, eu preciso entender que existe um momento entre a palavra de Deus e o cumprimento dela, mas eu preciso ter a plena noção de que existe uma palavra sobre a minha vida. Quando eu pedi para você fazer uma reflexão no começo, é exatamente para a gente lembrar disso. Por que isso tem sido tem falado tão forte no meu coração? Porque muitas pessoas, ao longo da sua vida, elas esquecem o que Deus falou, o que Deus fez, como Deus agiu, o que Deus liberou, quais foram as palavras que Deus falou. Elas esquecem. Vem lutas, vem tribulações, vem aflições, vem situações do cotidiano da vida, muitas vezes trágicas, e a gente acaba esquecendo, a gente acaba se desligando daquilo que Deus um dia liberou a nosso respeito. Às vezes a gente recebe uma palavra, e no dia seguinte a gente não vê a coisa mudar conforme a gente esperava, e a gente vai esquecendo, a gente vai deixando aquilo de lado. Então eu quero refletir um pouco sobre isso com você. E eu quero começar falando sobre o rei Davi. Aquele rei que matou Golias, nós vamos falar dele com Golias daqui a pouco. Mas essa história de Davi com Golias não começa ali naquele momento em que ele enfrenta Golias e que certamente você já sabe aí o final da história. Essa história começa um pouco antes. Essa história começa no momento em que Davi descobre quem ele era em Deus. No momento em que Davi recebe uma palavra da parte de Deus que mudaria tudo dali para frente. Eu quero ler um texto com você em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 11 até o 13, que diz assim: disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, e disse ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo sentar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Essa história é interessante porque Samuel ele vai até a casa de Jessé. Deus havia rejeitado o que era o rei atual de Israel, que era Saul. Deus havia rejeitado esse rei. Eu não vou entrar no mérito de Saul. Saul havia pecado e Deus havia então rejeitado o reinado dele. Deus estava levantando para si um novo rei. E naquele momento Deus manda Samuel ir até a casa de um homem que se chamava Jessé. E daquela família sairia o próximo rei de Israel. E Jessé tinha muitos filhos. E quando Samuel chega, Jessé então começa a apresentar os seus filhos. E certamente ele começou pelo mais forte, o mais valente, o mais velho, aquele que certamente teria mais condições naturais de ser o rei. E o fato é que o Senhor falou, olha, eu não vejo como os homens veem. E Samuel disse, então, não é esse menino. E foi passando filho a filho, estou resumindo a história aqui. Um a um foi passando, e Deus dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, esse também não. E foram passando todos os filhos de Jessé. Até que chegou um momento que Samuel olhou e falou, não tem mais ninguém nessa casa, mais nenhum moço aqui, acabaram os filhos. E pasmem, olha o que acontece, Jessé esquece que tinha mais um filho, chamava Davi. E ele nem tinha trazido Davi, certamente na cabeça do pai de Jessé, certamente na cabeça dele, Davi era o menos provável. Não, esse era um menino novo. A Bíblia fala em algumas traduções de gentil aspecto. E aí, Jessé olha para Samuel e fala assim, estou contextualizando aqui, mas um menino aí, né, tem um menor, está lá apacentando as ovelhas. E Samuel falou, então chama ele aqui, para que eu converse com ele. E Jessé então chama aquele menino, e Deus disse, esse é o rei de Israel. Quero que você pare aqui. A Bíblia diz que naquele momento, Deus se manifestou dizendo, é esse. E Samuel unge Davi como rei de Israel. Aí alguém vai me perguntar o seguinte, mas o que mudou
quando Samuel derrama óleo sobre a cabeça de Davi, o que aconteceu com Davi a partir daquele momento? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. O Espírito de Deus vem sobre Davi, mas vamos lá, de forma prática, aquilo que os nossos olhos querem ver. O que mudou? Nada. Davi continuou apacentando ovelhas. Não mudou nada. Alguém talvez imaginasse, poxa, mas será que não era o momento de Davi já pegar uma capa e vestir colocou uma coroa na cabeça? Será que já não era o momento de Davi pegar o cetro? Porque afinal de contas, Deus havia legitimado Davi. Samuel era um homem de Deus. Deus estava ali. Deus falou. Havia uma palavra sobre o destino de Davi. O destino é: você será o próximo rei de Israel. É você. Sabe o que mudou? Nada, ele continuou apacentando as ovelhas. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente recebe uma palavra e a gente espera que quando a gente sai do culto, estou contextualizando, imagina que você recebeu uma palavra no culto, você espera que quando chegar na sua casa tudo já mudou. Sei que algumas vezes as coisas podem acontecer assim, mas muitas vezes não é assim. Você recebe uma palavra, o Espírito Santo se apodera daquela palavra que está sobre a tua vida, e você precisa continuar caminhando, perseverando, resistindo. Quando eu falo resistir, não é resistir à palavra, é resistir no sentido de resistência, de perseverança, até que essa palavra se cumpra. Mas a palavra já está lá. Quando Jesus liberava uma palavra, a Bíblia diz que ele dizia assim: as minhas palavras são espírito e vida. Toda vez que Deus libera algo sobre a nossa vida, tem espírito e tem vida. Independente do que aconteça ao redor, a palavra de Deus está implantada. A palavra de Deus está morando em nós. Foi liberada sobre nós. Então Davi recebe uma palavra sobre o destino dele, sobre quem ele seria. O que nós precisamos saber sobre a palavra que nós recebemos? Que o Espírito Santo se apodera de nós no momento em que a palavra é implantada em nosso coração. Significa o quê? Que o caminho está preparado, que as ocasiões, que as questões da vida vão contribuir para que essa palavra que Deus liberou se cumpra de alguma maneira na nossa vida. E deixa eu dar uma notícia para você: nada vai ser obstáculo para aquela pessoa cujo Espírito Santo se apoderou. Nada será obstáculo para aquela pessoa que carrega uma palavra da parte de Deus. Então não se preocupe com as circunstâncias, não se preocupe com as pessoas, não se preocupe em como será o caminho. Deus vai preparar todas as coisas. Eu preciso apenas crer naquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus. Então, primeiro ponto, eu preciso entender que tem uma palavra liberada sobre o meu destino. E essa mesma palavra que eu recebo, eu preciso aprender a falar, a liberar, a fluir nela. Fluir nela não significa antecipar o processo. Não significa tentar, como diz o ditado, colocar a carruagem na frente dos bois. Eu preciso fluir nessa palavra, sabendo e confiando naquilo que Deus tem falado comigo, naquilo que o Espírito Santo tem testificado e confirmado em meu coração. E Ele vai preparar todas as coisas. Eu preciso fluir nessa palavra. E Davi fez exatamente isso. Davi não chegou lá, no dia seguinte, foi bater na porta de Saul, dizendo: Saul, é o seguinte, agora eu sou o cara aqui, eu sou o rei, eu sou o bambambam da história. Davi ficou na dele, Davi continuou apacentando as ovelhas, é o que a Bíblia nos dá a entender. Mas aí, começa um outro ponto. Quando eu recebo uma palavra, eu também preciso fluir, e as minhas palavras serão reproduzidas, serão faladas de acordo com aquilo que eu tenho ouvido no meu espírito. Por isso que Hebreus capítulo 11 fala que um princípio básico de fé é chamar as coisas que não são como se já fossem. E aí nós encontramos Davi em 1 Samuel capítulo 17, num outro cenário. 1 Samuel 17 é a famosa história de Davi contra Golias.
A famosa luta que você já deve ter visto aí em filmes e tudo mais. Mas que está na Bíblia, principalmente. O que nós precisamos entender nessa história, antes de eu entrar nela? Nós não chegamos aos lugares antes da nossa palavra. Você fala, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra que nós liberamos tem que chegar aos lugares antes de nós. Foi assim que aconteceu com Davi. Por isso a Bíblia diz, criei, por isso falei. Eu creio no meu coração e eu falo. E a palavra chega antes de acontecer. Quando Deus cria o mundo, esse é um princípio básico. Primeiro Deus libera a sua palavra e depois as coisas acontecem. Deus fala, haja luz e a luz acende, né? E assim por diante. Então, a palavra é liberada e depois que ela é liberada, as coisas acontecem. Isso é um princípio de fé. Deus age pelo princípio de fé e nós também devemos agir pelo princípio de fé. Agora, olha o que diz a Bíblia aqui, quando Davi ele está diante de Golias. Davi ele chega em 1 Samuel 17 e ele está ali totalmente despretensioso. Davi não estava ali para fabricar uma situação, para encontrar uma oportunidade. Sabe o que Davi foi fazer naquela luta entre Golias e o povo de Deus, que eram os filisteus na verdade, contra o povo de Israel? Davi foi ali levar marmita para os seus irmãos. Seus irmãos eram homens de guerra, eram homens do exército. E Davi, a pedido do seu pai, foi levar lá um prato de comida para os seus irmãos. E quando Davi chega, ele encontra Golias enfrentando todo mundo, falando mal do Senhor, falando mal do exército de Deus, falando mal do povo de Israel, dizendo que ninguém conseguia prevalecer contra ele, e falando e amaldiçoando, e dizendo um monte de bobagem. Mas Davi não estava lá para guerrear. Davi não estava lá para mostrar, olha, agora é o seguinte, chegou o super Davi, o cara da unção, o cara que tem a palavra. Não, ele chegou ali para entregar a marmita. Certamente ele estava no meio do pasto, apacentando as ovelhas. O pai falou, não está fazendo nada, menino. Ele estava, mas o pai falou, não está fazendo nada, vem aqui, leva uma marmita para os seus irmãos. Isso aqui é a minha versão, tá? Não é exatamente assim que a Bíblia diz, mas num contexto, é mais ou menos isso. Davi vai ali sem pretensão nenhuma. Não havia pretensão de querer mostrar alguma coisa. Davi estava vivendo a sua vida, mas carregando uma palavra no seu coração. Viva a sua vida, vá vivendo, vai caminhando, passo a passo, dia a dia, mas ciente da palavra que você carrega no teu espírito, porque o Espírito de Deus se apodera dessa palavra. E aí, Davi ele chega, e ele fala assim, escuta, vocês não vão fazer nada? Esse incircunciso filisteu, esse Golias, vem aqui afrontar os exércitos do Deus vivo, ninguém vai fazer nada. Saul olha para Davi e fala, quem chamou esse menino aqui? E aí, Davi toma uma atitude de alguém que está cheio do poder do Espírito, de alguém que está ciente daquilo que carrega. Ele fala assim, já que ninguém tem coragem, eu vou. E aí ele não vestiu a capa do super Davi, isso é a consciência daquilo que se carrega. É a consciência da palavra que estava sobre a vida dele. É isso que você precisa ter, meu irmão. Não é obstinação. Obstinação é aquela coisa que o pessoal tem falado hoje, né? Ah, força, foco e fé, porque você pode. E isso é bobagem. Desculpa, com todo respeito a quem fala esse tipo de frase, isso é bobagem. Obstinação não tem a bênção de Deus. Davi não era obstinado. Davi tinha consciência da palavra, é diferente. Ele não foi ali para mostrar que ele podia. Mas Deus permitiu, como nós lemos lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem. Davi, circunstancialmente, por circunstância criada por Deus, estava ali, naquele lugar, naquele horário, naquele momento, naquela situação. Sabe que as coisas não acontecem na sua vida por acaso. Amém? Elas não acontecem por acaso. Deus tem um propósito para tudo que acontece. Pode ter certeza disso. E aí Davi, então, se coloca à disposição, fala, eu posso enfrentar esse gigante. E Saul fala, olha, ele é homem de guerra. Ele, desde a sua mocidade, ele estava dizendo, Davi, é melhor você pensar bem na bobagem que você vai fazer, porque esse cara vai te detonar. Os homens aqui, nós estamos tudo com medo dele. Você, um menino, vai querer enfrentar.
E aí, 1 Samuel 17, verso 37, Davi diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Então Davi vai, ele decide ir, e aí Saul tenta dar uma ajuda, dar uma armadura, a armadura de Saul. Davi tenta andar com aquela armadura, aquilo não funcionava, porque Davi não era um homem de guerra, Davi era um homem do campo, era um pastor de ovelhas. Então ele decide tirar aquela armadura, ele pega lá umas pedras no rio, pega uma funda, que era o estilingue da época. Ele fala: eu vou enfrentar Golias com as armas que eu sei manejar. E é interessante porque, veja que o ponto que nós estamos falando aqui, as nossas palavras devem chegar antes de nós. Versículo 45, 1 Samuel 17. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha que interessante, Davi libera duas palavras antes delas acontecerem. Primeiro, Saul não acha que Davi tem condições físicas de enfrentar Golias. Davi olha para Saul e fala assim: olha, o Senhor me livrou da garra do leão e do urso, ele vai me livrar desse filisteu. Davi está dizendo o seguinte: eu não tenho dúvida, Deus vai entregar ele nas minhas mãos. Profeticamente, não tinha acontecido ainda, mas Davi sabia o que Deus ia fazer. Depois, diante do próprio filisteu, diante do próprio Golias, quando Golias começa a amaldiçoar Davi, fala: o que eu sou? Você está pensando que eu sou, que você vem aí com pedra, com pau? E Davi olha bem para ele e fala: você vem a mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. E no verso 46 ele dá uma sentença. Davi age de forma profética. Existia um aspecto profético muito forte na vida de Davi. Irmão, não desconsidere o tempo que a gente está vivendo aqui na igreja. É um tempo profético. E aí Davi, ele diz o seguinte: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi lança uma palavra. Você fala: poxa, mas Davi parou para orar? Será que Davi veio um anjo, ele sentiu um arrepio? Irmão, sabe qual é a questão? É que ele sabia que Deus estava com ele. E ele tinha autoridade no mundo espiritual para dizer aquelas palavras. Quando nós temos um nível de intimidade com o Senhor e reconhecemos que Ele está em nossa vida, reconhecemos as palavras que Ele liberou, as palavras que saem da nossa boca, mesmo que a gente não tenha parado 3, 4 horas para orar, quando elas saem da nossa boca, elas são espírito e vida. Aquilo que nós falamos está intimamente ligado à nossa vida com Deus. Eu passo a fluir naturalmente no Espírito, sem que eu precise parar. A voz de Deus é tão, não vou dizer normal, porque a voz de Deus, a Bíblia fala que é como o som de muitas águas, mas ela é tão familiar para mim, que eu consigo fluir naquilo que está no coração de Deus constantemente. É muito interessante isso. Quando eu tenho convicção do meu destino, e que o que eu estou trilhando está na vontade de Deus, então o Espírito Santo se apropria da palavra que sai da minha boca e enche ela de poder na presença de Deus. Então Davi olha para Golias e diz o seguinte: Golias, você vem com espada e com lança, mas o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E ele começa a dar tudo que ia acontecer. Falou: eu vou tirar a sua cabeça. Seus amiguinhos todos aí, ó, vou matar eles, e nós vamos entregar os cadáveres dele para os animais. Davi começa a dizer tudo que vai acontecer. E se você continuar lendo a história, foi exatamente o que aconteceu. Com uma única pedra, Davi derruba Golias. Mas aí eu quero chegar no ponto central dessa ministração. Trabalhe com as imagens que você tem do Senhor. Porque aqui, já poderia terminar a palavra dizendo: olha, ok, Davi libera uma palavra, só isso aqui já é suficiente.
Profeticamente, Davi já havia derrotado Golias, depois ele dá uma pedrada e acaba. Mas o fato é nós entendemos por que Davi chega nesse nível. Porque além da palavra, do destino, que ele reconhecia, que ele sabia que Deus havia falado, além do poder, Davi trabalhava com as imagens que ele tinha do Senhor. E essas imagens são construções que Deus traz em nosso coração ao longo da nossa vida. Em outras palavras é o seguinte: quais são as imagens que você tem em mente? Aí eu vou dar o contexto de Davi. Qual era o contexto de Davi? Davi era um pastor de ovelhas, e de vez em quando aparecia o leão, aparecia o urso, e ele tinha que lutar com o leão, lutar com o urso para proteger as suas ovelhas. Por outro lado, tinha uma outra mensagem. Essas duas mensagens Davi poderia, uma ele poderia carregar e outra ele poderia rejeitar. A segunda mensagem, sabe qual era? Davi, no momento mais importante da sua vida, o seu pai te esqueceu. O seu pai não lembrou que você existia. Sabe como é que Davi, aí eu vou dar um contexto para os irmãos aqui. Imagine se Davi chegasse diante de Golias, com aquela imagem dentro do seu coração, de que ele havia sido esquecido pelo pai dele, de que ele havia sido rejeitado, de que os irmãos eram mais importantes do que ele. Imagine se Davi tivesse chegado naquela situação com essa imagem, com essa verdade, que não era uma verdade. Ele certamente olharia para aquela situação toda e falaria: essa briga não é minha, eu não tenho nada a ver com essa situação, isso não me diz respeito. Em outras palavras, eu sou um mero pastor de ovelhas que fui esquecido pelo meu pai, eu não tenho condição nenhuma de enfrentar Golias ou quem quer que seja, eu vou entregar minha marmita e eu vou embora para minha casa antes que sobre para mim. Essa seria a postura de Davi. Porque muitas vezes, essa é a nossa postura também, falo por mim. Muitas vezes, nós deixamos aflorar no nosso coração o sentimento faccioso, a mentira, o engano, a rejeição. Nós deixamos que isso venha à tona, e a gente se move baseado nessas coisas. Então, se tem uma situação em que eu preciso enfrentar, e que eu preciso orar, e que eu preciso crer, e que eu preciso usar fé, e que eu preciso ir para cima, como diz o ditado popular, eu recuo, eu fico com medo. Eu lembro o seguinte: eu não sou a pessoa mais indicada, eu sou o menos provável, eu nem deveria estar aqui. É como quando o Senhor chama Gideão para lutar contra os midianitas, e Deus fala: Gideão, você é o cara que eu escolhi. E Gideão, ele olha para o Senhor e fala: Senhor, acho que o Senhor se enganou. Falou: porque certamente eu sou, a tribo do meu pai é a menor tribo de Israel. Começa daí. A família do meu pai é a menor família da tribo, a menos importante. E eu sou o menos importante da menor família. Então, Senhor, eu sou a pulga do carrapato. Comigo não vai ser. E Deus então precisa desconstruir aquela imagem no coração de Gideão, para que ele decida então cumprir o propósito de Deus, percebe? Muitas vezes a gente está à beira de fazer algo grandioso em Deus, não na nossa força, não aquilo que é desejo nosso, algo grandioso. Deus está a ponto de fazer algo poderoso através da nossa vida, e chega no momento chave a gente fala: mas puxa, eu já sofri tanto, eu já fui uma pessoa tão rejeitada, eu fui uma pessoa tão, sabe, passei por tanta coisa, eu acho que é melhor eu ficar na minha. Então Davi poderia ter ido com essa imagem, que é a imagem que a maioria de nós vai. Gênesis capítulo 1, verso 11, diz que cada semente produz segundo a sua espécie, né? Se você tem uma semente aí de rejeição, de maldição, isso germinou na tua vida, você vai reproduzir desse jeito, irmão, não tem jeito. Aquilo que vai sair da tua boca é baseado nesse sentimento, infelizmente. Agora, tinha uma outra imagem no coração de Davi. A outra imagem foi aquilo que Deus permitiu para que ele fosse forjado. Então Davi, quando ele vai até Golias, ele diz basicamente o seguinte: olha, o Senhor me livrou. Quando ia o leão, o urso, arrebatar uma das minhas ovelhas, eu ia lá, lutava contra eles e prevalecia. O Senhor me livrou das mãos do leão e do urso, das garras do leão e do urso. O Senhor não vai me livrar desse incircunciso filisteu?
olha a postura, olha a atitude de Davi, completamente diferente. Davi poderia falar assim, olha, você não sabe o que eu já passei, sabe o que é lutar com um leão? Davi fala assim, Deus me livrou. A mensagem que tinha no coração de Davi era o seguinte, nada é difícil para o Senhor. Deus me forjou lá no pasto, no meio das ovelhas, lutando com o leão e com o urso, para que hoje eu estivesse aqui e pudesse lutar contra esse Golias. Então, ao invés de você e eu ficarmos reclamando de tudo que acontece na nossa vida, de tudo que não deu certo, das lutas que nós enfrentamos, começa a perceber o quanto Deus, no meio dessas batalhas, no meio dessas lutas, Deus te forjou para que você chegasse ao nível, à estatura em que Ele sonhou para a tua vida, ao nível, estatura de maturidade. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar, ser conformes a esse mundo. Romanos capítulo 12. A Bíblia fala que nós devemos ser transformados. E como é que nós somos transformados? Pela palavra, pelas situações, por aquilo que Deus usa para nos forjar. A renovação na nossa mente começa pela nossa autoimagem segundo Deus. Sabe o que Deus tem colocado no teu coração? O que Deus quer implantar, aliás, no teu coração? É a forma como Ele te vê. Você passou por lutas, por aflições, eu também já passei por muitas. Poderia ficar aqui a noite inteira falando de lutas, de aflições, de problemas. Mas eu tenho que lembrar que eu passei e prevaleci. E se eu prevaleci é porque Deus de alguma maneira me mostrou, me deu uma saída, me deu um caminho. Deus de alguma maneira intercedeu ao meu favor. Deus de alguma maneira veio ao meu socorro. Deus de alguma maneira me fortaleceu. Ele estava ali. Então a imagem que eu tenho que sair é a forma como Deus me enxerga. Como Deus me olha. Não como eu me enxergo. Porque como eu me enxergo é como Samuel olhou para aqueles homens todos. Ele falou, não é nenhum desses o rei de Israel. O pai de Davi, Jessé, esqueceu de Davi, porque Davi não era o mais provável, mas Davi sabia o que Deus havia feito na vida dele. Como Deus havia trabalhado na vida dele. E é assim que ele vai diante de Golias. Muitas vezes nós pensamos assim, eu não consigo, eu não posso, eu já tentei de tudo e não deu certo, o que vão dizer? Olha o que estão falando de mim. Certamente estão pensando isso e aquilo a meu respeito. Então, irmãos, lembre-se de Davi. Davi estava mais preocupado em fazer a vontade de Deus, sem se preocupar com as atitudes que ele tinha de obediência a Deus, sem se preocupar se essas atitudes iam dar o que falar ou não iam dar o que falar, se iam criticar, se iam condenar. Os próprios irmãos de Davi, depois você lê o texto todo, os irmãos de Davi brigaram com Davi, o que você veio fazer aqui? Sabe como é que é irmão, né? Veio tirar um sarro da gente. Davi poderia ter crescido com essa imagem, menor da sua casa, esquecido pelo pai. Quando o profeta apareceu, o pai dele nem ligava para ele. Ou a segunda imagem que ele tinha, essa deveria ser a nossa imagem. Aquele que tinha matado o leão e o urso, e o gigante não seria um problema para ele. Quando eu creio na imagem que Deus tem ao meu respeito, preste bem atenção nisso, guarde essa frase que eu vou falar. Quando eu creio na imagem que Deus tem a meu respeito, quando eu creio na palavra que Deus liberou sobre a minha vida, eu consigo ter fé para ir até o rio, pegar as pedras e matar o gigante. Se eu não crer naquilo que Deus tem falado comigo, se eu não entender que o Espírito Santo se apoderou de mim, dessa palavra, eu não tenho fé para ir até o rio e pegar meia dúzia de pedras e enfrentar o gigante. Davi não tinha somente uma imagem de gigante, ele tinha imagem de todo o contexto, de tudo aquilo que Deus havia feito. Nós só conseguimos possuir aquilo que nós vemos em Deus. Grave bem isso. Aquilo que você não consegue enxergar em Deus, não estou falando enxergar visivelmente, enxergar em Deus, você não consegue possuir.
que que Deus faz isso com Abraão? Por que que Deus faz isso depois com o povo, quando vai tirar eles do Egito e introduzir na terra prometida? Deus chama Abraão e fala, olha para a sua herança, sobe no monte, depois desce, percorre a terra. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Percorrer a terra, olhar para a nossa herança, lembrar o que Deus falou conosco, pedir para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, como aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 6, no verso 14, a história de Eliseu, quando ele estava cercado pelo exército dos sírios, ele estava ali, totalmente preso, e aí imagina, o servo de Eliseu, abre a janela de manhã, o cara vai tomar um café da manhã, ele abre a janela, a casa cercada, ele acorda Eliseu, fala, Eliseu, morremos, já era, tem um monte de gente aqui querendo arrancar nossa cabeça, e Eliseu faz uma oração, fala, Senhor, tira as escamas dos olhos dele, peço que vejas, essa é a oração de Eliseu, peço que ele veja, então as escamas caem, aquele moço começa a olhar, um monte de carruagem de fogo para todo lado, o exército de Deus estava ali, o exército de Deus estava ali, foi uma oração simples, peço que abra os olhos para que veja, sabe por quê? Porque naturalmente, nós só enxergamos aquilo que nos prejudica, mas no Espírito, nós enxergamos tudo aquilo que Deus tem falado a nosso respeito, por isso nós precisamos parar de andar na carne, e começar a andar no Espírito, amém? Sabe, queridos, eu estava compartilhando outro dia com os irmãos no culto, quando eu estava preparando essa ministração, eu estava lembrando, quando lá atrás, mês que vem eu faço 18 anos de casado com a minha esposa, eu estava lembrando do versículo que nós colocamos no convite de casamento, e o versículo é um versículo muito conhecido, 1 Coríntios 2, 9 e 10, diz assim, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Se você perguntasse para mim, há 18 anos atrás, se eu conseguia enxergar naturalmente tudo que a gente viveu nesses 18 anos, de milagre, de bênção, de lutas, mas de vitórias, para chegar até aqui, certamente, eu não conseguiria enxergar. Talvez hoje, 18 anos depois, esse verso aqui caiu um pouco mais a ficha para mim. Por que ele estava lá no nosso convite de casamento? Por que ele estava ali? Tem coisas que nós não vimos, não subiram ao nosso coração, o coração do homem, mas a Bíblia diz que são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, chegou o momento de nós refletirmos a glória de Deus. Chegou o momento de nós sermos o profeta da nossa casa. Seja como Davi, eu quero terminar com isso, Davi foi o profeta da sua casa. Quando Davi matou Golias, ele foi profeta. Ele disse que via Golias nas mãos dele, e foi assim que aconteceu. O profeta, o profético, ele traz o coração de Deus para a terra, para que a vontade e o modelo de Deus sejam conhecidos por todos, sendo as pessoas cristãs ou não. Sabe, irmãos, que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo, para sermos instrumentos de fortalecimento na vida das pessoas, no ministério, na nossa casa. Que o Senhor te dê olhos para ver, que o Senhor te dê ouvidos para ouvir. Que nós possamos orar neste dia e pedir, Senhor, traz ao nosso coração a tua imagem, as visões do céu, aquilo que o Senhor fez para a nossa vida. Que a gente não termine, como muitas vezes nós olhamos para a vida de João Batista e João Batista no finalzinho da sua vida, parecia que não estava entendendo muito bem o que Jesus estava fazendo ali. Depois de tudo que aconteceu com Jesus, João batiza Jesus, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no fim da sua vida na prisão, ele manda alguém perguntar para Jesus, pergunta se ele é o Cristo mesmo, ou se nós temos que esperar outro. Sabe o que é isso? É que ele estava olhando para aquilo que ele achava que Deus deveria ter feito, e não para aquilo que Deus já havia feito na vida dele. Olha para o que Deus já fez,
e está fazendo. Não para aquilo que Ele não fez, porque não é a vontade dEle, porque não é o plano dEle. Abra a tua boca e seja profético. Traga o coração de Deus para essa situação, para essa luta que você está vivendo, para esse momento que você está vivendo na sua vida. Talvez no seu casamento, talvez na sua vida financeira, talvez no ministério. Abra a tua boca e traga o coração de Deus para essa situação. Traga a vontade de Deus, traga aquilo que Deus falou, relembre a palavra. A palavra diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias declara isso. Traga à tua memória aquilo que dá esperança. Como Davi. Davi, ele não olhou e falou assim: eu sou o rejeitado, eu sou o menos provável. Ele olha e fala assim: olha, Deus me livrou das garras do leão e do urso, e certamente vai me livrar desse incircunciso filisteu. Seja assim na sua vida, amém? Em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra em seu coração. Eu quero orar com você e pedir que o Espírito Santo continue falando com você aí na sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora. Oramos para que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir a Tua voz. Senhor, nos dá imagens. Nos mostra, Senhor, aquilo que o Senhor construiu em nós. Traga a nossa lembrança. Há tantos irmãos que estão assistindo agora, que receberam palavras, que receberam profecias, que receberam tantas vitórias da parte do Senhor, tantos livramentos, mas que parece que ao longo dos anos foram esquecendo, pelas lutas, pelas aflições, pelo pecado. O pecado, Senhor, nos faz enxergar e nos faz andar de uma maneira natural. Senhor, que venha ao nosso coração, pelo Espírito, tudo aquilo que o Senhor já fez e já liberou sobre a nossa vida. Que esse seja o nosso combustível, que essa seja a nossa motivação, que as palavras de esperança que o Senhor tem implantado em nós, que as vitórias em momentos difíceis que o Senhor já nos proporcionou, porque eu sei que proporcionou, que elas sejam, Senhor, a base para que nós continuemos andando no Senhor. E eu falo isso, Senhor, não porque queremos viver apenas de vitórias, mas porque entendemos que se a nossa vida está em Cristo Jesus, e Cristo é a razão de tudo, que se a nossa vida está firmada sobre a pedra, sobre a rocha máxima, como diz em Mateus capítulo 7, então nada pode tirar a nossa visão daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhuma onda, nada, nenhuma palavra, nenhuma rejeição, nenhuma frustração, nada pode nos separar do teu amor e da tua verdade em nossa vida. Por isso, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos e pedir, toque a vida deles, toque profundamente, Senhor, que eles sejam transformados por isso, que eles andem, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles. Senhor, que da boca deles saiam palavras proféticas, que da boca deles, assim como Jesus declarou, saia espírito e vida, porque Jesus disse isso, e nós fazemos aquilo que vemos Jesus fazer, que da nossa boca, ao invés de maldição, ao invés de frustração, ao invés de veneno, saia espírito e vida. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, que você fique na paz, que Deus continue falando poderosamente com a sua vida, em nome de Jesus. Tudo novo.